Esta é a quinta aula do curso de redes de computadores. Nós vimos na aula 4 que os algoritmos de roteamento eles podem ser classificados em algoritmos do tipo Link State e Distance Vector. Na aula anterior, que foi a aula 4, nós abordamos a classe de algoritmos do tipo Link State. Hoje nós abordaremos a outra classe de algoritmos de roteamento, que são os algoritmos do tipo Distance Vector. Então nós iremos primeiro abordar os princípios de funcionamento desses algoritmos, a notação e a equação de Bellman-Ford. Em seguida iremos descrever como funciona este algoritmo, estudar o seu comportamento em situações em que as mudanças nos custos dos enlaces, elas ocorrem, ou seja, quando ocorre a atualização em um determinado custo de um enlace, e por fim vamos comparar as duas classes de algoritmos, os algoritmos do tipo Link State com os algoritmos do tipo Distance Vector. Bom, nós vamos agora ver os princípios do algoritmo Distance Vector. O primeiro princípio é que ele é um algoritmo iterativo, ou seja, ele é executado até que os nós eles parem de trocar informações. E ele também termina sozinho, ou seja, não é necessário nenhum sinal de parada enviado por algum nó da rede. Como segunda característica, ele é um algoritmo assíncrono, ou seja, os nós eles não precisam interagir ao mesmo tempo. E como terceira característica, ele é um algoritmo distribuído, ou seja, cada nó ele se comunica somente com o seu vizinho. Bom, então nós vamos ver agora a equação de Bellman-Ford, que é usada neste algoritmo para cálculo das distâncias de um nó até todos os destinos na rede. Como vocês podem ver no slide ao lado, essa equação ela tem três componentes que nós vamos agora explicar cada um deles. E embaixo da equação tem uma topologia de uma rede qualquer, e nessa topologia nós podemos visualizar cada um dos componentes dessa equação. Então vamos ver, por exemplo, o que é o primeiro componente. O primeiro componente, que é o dx de y, é o custo mínimo do nó x até um nó y qualquer da rede. Então, este é o resultado da equação. E como é que ele é escolhido, como é que ele é calculado esse custo mínimo? Então, ele vai ser o mínimo entre todos os vizinhos. Então, um nó, ele vai calcular o mínimo entre todos os seus vizinhos de quê? De um determinado valor. E esse valor é o quê? É o custo dele, nó x, até o seu vizinho, mais uma outra parcela, que é a parcela dv de y, que é o custo mínimo do nó v, que é um vizinho de x, até o nó y. Então, com esta equação de Bellman-Ford, como vocês podem ver na figura que está abaixo da equação, o que cada nó faz? Então, eu tenho lá o nó x, que é o nó que está calculando a distância dele até os destinos na rede, ele observa todos os seus vizinhos. Então, ele vê qual é o mínimo, qual é o custo mínimo, olhando para todos os vizinhos, para ele alcançar um destino Y qualquer na rede. E esse custo vai ser uma soma de dois custos, que é o custo do enlace que liga ele, nó X, até um vizinho, até um determinado vizinho, por exemplo, V1, mais o custo que esse vizinho tem dele até esse nó Y, que é o destino na rede. Então, com essa equação é possível um nó estimar o custo mínimo dele até um destino qualquer Y na rede. Então, vamos ver agora um exemplo como é que esse algoritmo funciona. Vocês podem ver ao lado uma topologia que é composta de 5 nós e uma certa quantidade de enlaces, e cada enlace tem um determinado custo associado com ele. Tá? Então, por exemplo, o enlace que liga o nó A ao nó E tem um custo que é igual a 4. Tá? Então, vamos ver como é que o nó A ele pode estimar o custo dele, nó A, até o destino E na rede, usando a equação de Bellman-Ford. Então, no primeiro passo, qual é a equação que a gente acabou de ver no slide anterior? Tá? Então, o custo de A até E vai ser um mínimo dentre todos os vizinhos. Então, os vizinhos de A são o quê? São B, C e E. Então, ele vai ver qual é o mínimo do custo, dentre todos os custos que cada um desses vizinhos oferecem para alcançar o nó E. Então, repara que o vizinho B, ele tem um custo, um enlace A até B tem um custo igual a 3. Então, ele vai somar esse custo com a distância que B tem, a distância mínima de B até E. A mesma coisa para C e para A, o nó A, para E, o nó A já tem um enlace direto, então é somente o custo desse enlace.
Substituindo os valores, o que nós temos como resultado? Então, a gente vai ter um valor, qual é o mínimo dessas três possibilidades de caminho de A até E? Então, vai ser o mínimo entre 9, esse 9 o quê? É o custo de A até E, passando pelo nó B, pelo vizinho B. Depois, o custo de A até E, passando pelo vizinho C, que é igual a 2. E o custo de A até E, através do enlace direto que A que tem até E, que é 4. Então, o mínimo disso é igual a 2. Então, o menor caminho de A até E, né, que foi calculado usando a equação de Bell-Montfort, é igual a 2, que é o caminho que usa o vizinho de A, C, para chegar até E. Então, o nó C vai ser o quê? O próximo no caminho de A até E. Vai ser o nó que vai ser escolhido como o próximo nó nesse caminho, de A até E. Então, vamos ver agora quais são as informações que um nó tem que armazenar para poder executar o algoritmo Distance Vector. Então, suponha um nó X. Então, o que ele tem que armazenar? Ele tem que armazenar para cada nó vizinho dele, X, o custo dele até esse vizinho, que no caso é o C de X, V. Ele tem que armazenar também o vetor de distâncias, que contém o quê? As estimativas do custo de X até todos os nós da rede, que é o que a gente está chamando aí de dx, é o vetor de distâncias de X. E também tem que armazenar o vetor de distâncias dos seus vizinhos, que a gente está chamando aqui de dv, ou seja, qual é a menor distância de um vizinho V até todos os destinos na rede. Ele também armazena esse vetor de distância dos vizinhos. Vamos ver qual é a ideia principal desse algoritmo Distance Vector. Então, cada nó, ele envia periodicamente esse vetor de distâncias para os seus vizinhos. Quando um nó recebe esse vetor de distâncias, ele atualiza o seu próprio vetor, usando a equação de Bell-Montfort que a gente viu anteriormente. Então, ele vai atualizar o seu próprio vetor de distâncias. Essa estimativa que ele faz desse vetor de distâncias dx de y, então é a estimativa que ele está fazendo da menor distância dele, né, para um vizinho y na rede, vai convergir sob certas condições, tá? Para o quê? Para o custo mínimo estimado pelo algoritmo de Bell-Montfort. Por que ela tem que convergir, né, isso só ocorrerá sob certas condições? É porque num determinado instante, se ocorre a mudança no enlace qualquer, no custo de um enlace qualquer da rede, essa mudança ela vai demorar um certo tempo para se propagar para todos os outros nós da rede. Então, vai demorar um certo tempo para que esse algoritmo ele convirja, ou seja, para que todos os nós da rede estejam com as suas tabelas de roteamento atualizadas. Quais são as características desse algoritmo Distance Vector? Ele é iterativo e assíncrono, porque cada iteração ela vai ser causada por dois eventos. O primeiro evento é a mudança no custo de um enlace, então um nó X, se ele observar que algum enlace seu de saída mudou, teve o custo alterado, ele vai acontecer uma iteração. Tá? Esse algoritmo vai ser chamado e vai ocorrer uma iteração. E também quando ele recebe um novo vetor de distâncias de um vizinho. Então, se um determinado nó recebe um vetor de distâncias do seu vizinho, ele também vai executar o algoritmo. E ele é distribuído. Por quê? Porque um nó X, ele notifica seus vizinhos somente quando o seu vetor de distâncias ele é atualizado. E também, depois que um determinado nó notifica o seu vizinho, esse seu vizinho vai notificar os seus vizinhos, se necessário. Não é sempre que ele notifica, tá? Então, ele é distribuído nesse aspecto, né? Um nó notifica os seus vizinhos, que por sua vez vão notificar os seus vizinhos, e assim sucessivamente essa informação ela vai se propagar na rede. Aqui nós temos um resumo de como é que o algoritmo funciona. Então, suponha aqui que um nó X está executando esse algoritmo. Então, vamos ver aqui os passos, né, o que ocorre quando esse nó X executa o algoritmo Distance Vector. Primeiro, nós vemos aqui a inicialização, que um determinado nó X, ele vai olhar para todos os nós Y que pertencem ao conjunto N de nós na rede. Então, N é o conjunto de todos os nós da rede. Então, ele vai observar dentro desse conjunto de nós quais são os seus vizinhos. E ele vai colocar
no lugar do vetor de distâncias, né, o dx de y, o valor do custo dele até esse vizinho. Tá? Então, ele coloca lá, se y é vizinho de x, ele atualiza o dx de y com o quê? Com o valor desse custo que o liga ao seu vizinho. No caso do nó não ser um vizinho do nó x, então se eu tenho um nó y qualquer, mas ele não é vizinho do x, esse custo é inicializado como infinito. Tá? Então, esse é o passo de inicialização. Então, com isso, existe a inicialização do vetor de distâncias dx. Depois, entra no loop. Tá? E nesse loop, o que vai acontecer? Ele vai esperar, o nó vai esperar pela ocorrência de dois eventos. Tá? O primeiro evento é justamente o evento de mudança no custo de um enlace. Então, se há mudança no custo de um enlace, ou se ele recebe um vetor de distâncias de um vizinho, o que ele vai fazer? Ele vai recalcular o seu vetor de distâncias. Como vocês podem ver, novamente a equação de Bellman-Ford aí que é usada. Então, se ocorre o evento, mudou o custo de um enlace seu, determinado nó x notou uma alteração nesse custo. Ou ele recebeu o vetor de distâncias de um vizinho. Então, ele vai executar justamente a equação, ele vai recalcular o seu vetor de distâncias. E no caso, se mudou algum valor desse vetor, ou seja, se foi atualizado o custo mínimo dele, nó x, para algum destino na rede, o que ele vai fazer? Ele envia para todos os seus vizinhos. Tá? Então, ele vai calcular o dx, onde ele usa o custo dele até o vizinho, mais o vetor de distâncias do vizinho e ver se mudou alguma coisa. Se mudou, ele envia para os seus vizinhos. Se não, ele não faz nada. Ele continua com o mesmo vetor de distâncias e não precisa enviar nenhuma mensagem para os seus vizinhos. E esse loop é executado para sempre. Então, quer dizer, o nó está sempre aguardando que um desses dois eventos ocorra. Na ocorrência, ele recalcula o seu vetor de distâncias. Então, vamos ver agora um exemplo do algoritmo de Bellman-Ford. Como vocês podem ver ao lado, nós temos aí uma topologia com 3 nós, A, B e C, e eles estão os 3 nós interligados através de 3 enlaces. Então, no passo 1, que é o passo de inicialização, nós vemos aí ao lado 3 tabelas de roteamento do nó A, B e C, e cada uma delas tem valores que foram inicializados. Por exemplo, na tabela do nó A, o que foi inicializado? O nó A inicializou a sua distância até os nós B e C, que são seus vizinhos, com o custo do enlace que liga ele, nó A, até o nó B e até o nó C. Mesma coisa fez o nó B e o nó C também. Então, nós só temos, neste momento, o vetor de distâncias de cada um dos nós só contém o quê? O custo do enlace que liga aquele nó até os seus vizinhos. Como os nós não receberam nenhum vetor de distância, então eles inicializaram esse valor com infinito. Então, o vetor de distância, por exemplo, na tabela do nó A, de B e de C, está inicializado com valor infinito, porque ele ainda não recebeu nenhum vetor de distância de nenhum vizinho. Então, agora, o que os nós vão fazer? Eles vão enviar os seus vetores de distância. Então, A envia para B e C, B vai enviar para A e C C está enviando para A e B, essa informação. Então, nós vemos que os nós estão enviando os seus vetores de distâncias que acabaram de ser inicializados. Então, agora vamos observar o que acontece com o nó A, né, do momento que ele recebeu um vetor de distâncias de B e um vetor de distâncias de C. Então, ele vai acontecer alguma atualização no seu próprio vetor de distâncias. Quer dizer, pode acontecer ou não. Se com esse novo recebimento ele receber um vetor de B e C, isso provocar uma alteração no seu próprio vetor de distâncias, então ele vai fazer essa alteração e, no passo seguinte, enviar para os seus vizinhos. Então, vamos ver aqui. O custo de A para alcançar o nó B continua sendo 2. Por quê? Como vocês podem observar na topologia ao lado, o custo que liga A até B é um enlace direto, que é 2, que é menor do que o custo que ele teria via C, que seria 7 mais 1, 8. Então, ele continua a justamente manter aquele valor de 2 na sua tabela de roteamento. Então, ele não alterou a sua distância mínima nó A até o nó B. Agora, vamos ver com relação ao outro nó, nó C. Então, qual é a distância de A até C? Repara que na tabela anterior, essa distância era 7, que era justamente o custo do enlace direto que liga ele nó A até C. Mas agora, como ele recebeu o vetor de distâncias de B,
tem um custo novo, que é o quê? 3, 2 mais 1. Então, ele vai atualizar esse valor no seu vetor de distâncias, porque ele descobriu uma maneira mais rápida de chegar até o nó C, quer dizer, com o menor custo, é via o nó B. Então, ele atualiza esse valor no seu vetor de distâncias. Então, agora, ele vai enviar essa informação para os vizinhos. Dado que o vetor de distâncias dele mudou, foi alterado, ele envia isso para os seus vizinhos. Repara que o nó C, nó B, ele não teve nenhuma alteração no seu vetor de distâncias. O vetor no passo de inicialização era 2, 0 e 1, e agora ele é 2, 0 e 1 no segundo passo. Então, ele não vai enviar o seu vetor de distâncias, o nó B. Já o nó C, o seu vetor foi alterado. Quando ele recebeu essa informação dos vizinhos, ele alterou o seu vetor, então ele envia também para os seus vizinhos. Então agora, no terceiro passo e o passo final, depois que os nós recebem esses vetores de distâncias, eles vão executar novamente aquela equação que nós vimos no algoritmo e os seus vetores não vão ser atualizados. Eles permanecem os mesmos. Então, repara, do passo 2 para o passo 3, não houve nenhuma alteração no vetor de distância, nem de A, nem de B, nem de C. Então, no caso A, B e C agora, não houve alteração, eles não vão enviar informação para ninguém. Então, o algoritmo termina aqui. Significa que todos os nós dessa rede já contêm os menores caminhos, né, deles, né, do nó A, por exemplo, até todos os destinos na rede. Tá? Então, terminou, acabou o algoritmo. Então, como vocês podem observar agora em amarelo, não houve alteração do passo 2 para o passo 3. Os vetores de distância, eles são os mesmos. Então, os nós, quando eles, depois do recebimento dessa segunda mensagem, eles não alteraram o vetor. Então, não vão enviar mensagem para mais ninguém e o algoritmo vai terminar aí. Então, vamos ver agora qual é a tabela de roteamento, baseada naquele algoritmo que a gente viu. Os nós têm os vetores de distâncias. Então, eles vão montar a sua tabela de roteamento, que é muito fácil agora de ser montada. Então, se a gente olhar para o nó A, para alcançar o destino B e o destino C, ele usa sempre o enlace AB. É o enlace AB que vai dar o menor caminho dele, tanto para B quanto para C, com custo 2 e 3, respectivamente. A tabela do nó B, como exemplo, nós temos aí. O nó B, para alcançar o nó A, qual é o menor custo que ele tem? É usando o enlace que liga ele diretamente a A, cujo custo é 2. E para alcançar C, também ele usa o enlace que liga ele diretamente a C, cujo custo é 1. Então, o nó pode montar sua tabela de roteamento baseada no vetor de distância que foi calculado com o algoritmo Distance Vector. Então, vamos ver agora o que ocorre quando acontece uma mudança no custo de um enlace da rede. Então, por exemplo, nós estamos usando uma topologia, novamente, com 3 nós, e vocês podem ver aí que nós temos um enlace AB, cujo custo era 4 e agora o custo é 1. Ou seja, houve uma atualização no custo desse enlace que liga os dois nós, o nó A até o nó B. E essa atualização foi o quê? Foi para melhor. Ou seja, o custo do enlace era 4 e agora é 1, é um custo menor. Então, nós vamos ver que essas notícias boas, elas são percebidas rapidamente. Nós vamos ver agora num exemplo o que acontece quando um determinado custo de um enlace, ele diminui, ele passa a ter um valor menor. Então, inicialmente, vocês podem ver aí ao lado a tabela do nó B e a tabela do nó C com algumas informações, com as informações que são importantes para a gente ver essa atualização. Então, nós temos aí, por exemplo, para o nó B, o custo até A, via o próprio A, ou seja, usando o enlace que o liga diretamente a A, que é 4, isso é antes da atualização. E o custo até C, no caso, usando o custo, no caso, é até A, quer dizer, do B até A, usando o quê? O C, que é 6, tá? E nós vemos abaixo a tabela do nó C. Nessa tabela nós temos o custo até A, tanto usando A, usando o enlace que o liga diretamente A, ou seja, liga CA, que é 50, e o custo usando o nó B, o seu vizinho B, que aí o custo é 5. Porque é o quê? 1 mais 4. Pela topologia nós podemos ver. E nós temos aí também uma linha do tempo que justamente a gente vai marcar os eventos que vão ocorrer, né, à medida que o tempo vai passando. Então, como vocês podem observar, na tabela do nó C, qual é o menor custo, né, para ele alcançar o nó A?
é via o nó B, cujo custo é 5. Não é um enlace direto, então é usando o vizinho. E na tabela do nó B, o menor custo é o custo do enlace direto, ou seja, o custo que liga B diretamente a A. Esse custo é 4. Vocês podem ver marcado em verde aí no slide agora qual é o menor custo de cada um desses nós para alcançar o nó A. Então, agora imagina que houve alteração do custo. Então, vocês estão vendo o evento que ocorreu no tempo T0 agora, que é a atualização do custo do enlace AB. Ele era 4, agora é 1. Então, a gente atualizou o custo desse enlace, ocorreu uma mudança no custo. Então, nesse momento, o que vai acontecer? O nó B, ele vai atualizar a sua tabela. Como o custo mudou, repare em vermelho agora que o custo que era 4 para ele alcançar o A, agora é 1, porque o custo desse enlace mudou. Ele era 4, agora é 1. Então, está em vermelho na tabela. Então, com isso, ele vai o quê? Houve uma mudança no vetor de distâncias de quem? Do nó B. Então, ele vai enviar essa informação para o nó C. Ele envia, marcado aí no slide, no tempo T1, o seu vetor de distâncias dB com relação ao que? Ao enlace A. Então, o custo que ele tem agora para alcançar A, que agora é 1. Houve uma mudança nesse custo. Então, para o nó C, vocês reparem em verde que não mudou nada. Ele não recebeu nenhuma informação do seu vizinho, nem notou nenhuma mudança em custo de enlace nenhum. Então, para ele continua lá, como ele continua sendo o menor custo para ele alcançar A, o 5, que é o que estava exatamente na tabela anterior. Agora que C recebeu essa informação, o que ele faz? Ele também vai atualizar o seu vetor de distâncias. Então, repare, o custo que era 5 passou a ser 2, porque é o custo do enlace dele C, que o liga a B, que é 1, mais o custo de B até A, que também é 1. Então, ele tem, vocês não estão vendo aí, vocês podem ver em vermelho, o novo custo que é 2. O custo para C, então, para chegar até A, usando o nó B, que é o vizinho de C, passou a ser 2. Com isso, o que vai acontecer? Tá? Ele vai mandar, houve uma mudança no custo dele, ele vai enviar essa informação para quem? Para o nó B. Então, é o próximo passo. Ele envia o vetor de distâncias no instante T2. Ele envia esse novo vetor que ele tem, porque o custo para alcançar A, no caso, mudou, agora é 2. Ele envia isso para B. B, quando recebe essa informação, atualiza o seu vetor de distâncias, porque mudou alguma coisa. Só que o menor caminho para A não mudou, continua sendo via um enlace direto que o liga diretamente a A, que é 1. Então, o vetor de distâncias dele não vai mudar. Ele calculou a nova distância que ele tem para alcançar, o nó B alcançar o A via o C, mas o vetor dele não mudou. Então, ele não vai enviar essa informação para ninguém. O vetor dele continua sendo, o menor caminho dele para alcançar A continua sendo através do seu link direto com A, cujo custo é 1. Então, ele não manda para ninguém e o que vai acontecer? O algoritmo vai terminar nesse ponto, porque nenhum nó tem mais informação para mandar. Não houve mais nenhuma atualização nem na tabela de D, nem na tabela de C, então o algoritmo termina aqui. Então, vocês podem ver aqui que essa informação de que foi uma notícia boa, ou seja, um custo de um enlace diminuiu, ela se propagou rapidamente na rede. A gente viu que ela aconteceu em T0 e houveram duas interações, uma em T1 e outra em T2, e a partir daí as tabelas dos roteadores elas convergiram. Então, por isso que a gente diz que as notícias boas elas se propagam rapidamente na rede quando esta rede usa o algoritmo Distance Vector. Agora vamos ver um outro cenário. Vocês podem observar aí na topologia ao lado uma mudança, que no caso é uma mudança para pior, ou seja, o custo do enlace AB era 4 e passou a ser 60. Então ele aumentou e aumentou significativamente. Tá? Então, a gente vai ver agora que as notícias ruins, elas demoram a se propagar. Tá? Então, vamos ver aquele mesmo cenário anterior, que nós temos a mesma topologia, só que agora a mudança foi diferente. O custo do enlace AB, ele aumentou, ele não diminuiu. Então, inicialmente, nós temos aí a tabela do nó A e a tabela do nó C. Então, como vocês podem perceber, para o nó A, o menor custo continua a ser o enlace direto, que por enquanto ainda não ocorreu a mudança do custo AB, então é o 4, e no caso, para o nó C, o menor custo dele, também para alcançar o A, é via o B, que o custo é 5. Tá? Então, até agora, nada mudou, porque o custo ainda não foi atualizado.
Então, no instante T0, acontece a atualização. Então, há a mudança do custo do enlace. O AB, que era 4, passou a ser 60. Então, o custo aumentou bastante. Então, o que vai acontecer? Repara, o nó B vai ser o primeiro a perceber. Por quê? Porque ele tá ligado diretamente a A através desse enlace que sofreu essa alteração. Então, o custo até A passa a ser 60, através do enlace direto que liga B até A. E o custo que ele tinha na sua tabela de roteamento, né, do nó B até o A, usando o vizinho C, é 6, então passa a ser o menor custo. Então, ele vai fazer uma mudança no seu vetor de distâncias, porque agora o custo mínimo mudou, não é mais 4 através do seu enlace direto, agora passou a ser 6 através do vizinho C. Então, ele vai fazer uma mudança no seu vetor de distâncias e vai enviar isso para o vizinho C. Tá? No instante T1. Enviou essa modificação no vetor. Repara que o C vai receber isso. Quando ele receber essa informação, o que ele vai fazer? Opa, houve uma mudança no custo de B até o enlace A, até o destino A. Como justamente, qual o roteador que C usava para alcançar A? É o próprio roteador B. Então, como houve uma mudança nesse custo, ele também vai alterar. Em vermelho, vocês podem ver, o custo era 5, agora passou a ser 7. Porque ele recebeu do nó B que o custo dele para alcançar A agora é 6, mas ele vai somar isso com o custo dele, nó C, até o B, que é 1, 6 mais 1, 7. Então, mudou alguma coisa. Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar e enviar esse custo no instante T2 para o roteador B. Tá? E o que vai acontecer? Quando o B receber, ele também vai mudar, ele notou, mudou alguma coisa na tabela de roteamento do C, e como eu estou usando justamente o C para alcançar o nó A, porque esse é o menor custo para mim, o meu enlace direto custa muito, é 60. Então, eu estou usando o C. Então, eu vou também alterar, e o meu novo custo para alcançar o nó A usando o C, o roteador C, é 8. Então, eu vou mudar, não é mais 6, agora é 8. Houve uma mudança, então, no instante T3, ele envia isso para o vizinho. E assim sucessivamente. Tá? Então, esse algoritmo, repara, a gente está vendo por que as notícias ruins demoram a se propagar aqui nesse exemplo em particular. Porque os nós, eles vão alterando as suas tabelas de roteamento. No caso aqui, né, o custo que liga a B assim, é um enlace que custa 1, então essa alteração está sendo feita de 1 em 1. Então, esse algoritmo pode demorar a convergir nesse tipo de situação, porque ele só iria convergir para a tabela de roteamento, que seria a tabela de roteamento real, ou seja, nesse caso aqui, o custo mínimo, né, de C para alcançar A é o custo do enlace direto, que custa 50. Mas isso só vai acontecer quando o custo de C até o A, usando o nó B, for 51, um custo maior. Então, essa tabela ela vai ser incrementada até que esse custo de C até o A via o nó B alcance o valor 51. Nesse momento, o nó C vai perceber que o custo via B é maior e vai comutar para o enlace direto. Tá? Então, aqui acontece esse problema da convergência demorar muito. Nós vamos explorar mais esse caso. Nesse caso, então, que o enlace, o valor do custo ele aumenta muito, o algoritmo demora muito para convergir. E isso é um dos problemas desse algoritmo, como nós vamos ver a seguir. Então, vamos ver. Nós vimos anteriormente que quando o custo de um enlace aumenta, o algoritmo demora muito a convergir. Tá? Então, esse é um problema. Vamos ver um outro problema relativo a essa mudança de custo. Então, nós podemos ver aí ao lado o mesmo exemplo anterior. Tá? Nós vemos aí os 3 nós ABC e o custo AB, que era 4, passou a ser 60. Então, aumentou muito. Tá? Então, o outro problema que pode acontecer é que os pacotes podem ficar em loop. Nesse exemplo em particular que nós vimos no slide anterior, enquanto os nós estiverem atualizando as suas tabelas e essas tabelas não convergirem, esses pacotes eles podem ficar em loop. Por quê? Vamos observar aqui. Então, como nós vimos aqui, no slide ao lado, nós temos, né, até o segundo passo a tabela do nó B. Então, o nó B, o que ele faz? Quando ele nota que o seu custo de A até B, através do enlace direto, passou a ser 60, ele vai fazer o quê? Ele vai olhar para os seus vetores de distâncias que ele recebeu dos seus vizinhos e vai ver que C
oferece um caminho melhor, ou seja, um caminho que tem um custo menor para ele chegar até A. Só que B não sabe que C está passando por ele próprio B para alcançar o destino A na rede, porque neste algoritmo os nós não conhecem a topologia da rede. Os nós eles só conhecem o custo dos seus enlaces, que ligam, né, um nó aos seus vizinhos, e eles recebem os vetores de distância dos vizinhos. Mas eles não sabem que o vizinho, que caminho o vizinho está usando para alcançar um determinado destino na rede. Então ele não sabe, no caso o nó B, ele vai usar a informação que ele recebe de C, porque ele não sabe que C está usando ele próprio B para alcançar o nó A. Então acontece um problema, tá? O B, ele não podia escolher essa rota, a rota de C. Por quê? Porque a rota de C passa por ele próprio no B. Então, o que vai acontecer é que o pacote ele pode ficar em loop, enquanto essas tabelas não forem atualizadas. Por quê? Porque o B, ele vai olhar na sua tabela e vai dizer, eu tenho que mandar para C. Vocês estão vendo aí em vermelho o pacote ser enviado de B para C, porque ele consulta a sua tabela, ele recebe um pacote cujo destino é A. Quando ele consultar, ele vai ver, então eu tenho que mandar para o C. Aí ele vai mandar para o C. Quando você recebe e consulta a sua tabela, o que ele vai fazer? Ele manda para o B, porque ele consulta a sua tabela e vê o melhor caminho para eu alcançar o A é o B. Então o pacote vai ficar, né, entre B e C sendo mandado de B para C e de C para B. Por quê? Porque um está apontando para o outro. Então o pacote ele pode ficar em loop nessa situação. Então essa é uma outra consequência que acontece no algoritmo Distance Vector, quando acontece esse tipo de atualização no custo de um enlace. Ou seja, um enlace, o custo dele aumenta muito. Então, pode acontecer essa situação do pacote ficar em loop. Um outro problema que acontece é o problema de contagem até o infinito, que a gente já viu anteriormente, que é o quê? A demora na convergência. Então, esse problema de contagem até o infinito, que é também bastante conhecido desse algoritmo, é isso. O algoritmo ele pode demorar muito a convergir. Por quê? Porque as tabelas elas vão sendo atualizadas muito vagarosamente até que haja convergência para o algoritmo, como a gente viu no exemplo anterior, tá? Então, neste caso, o algoritmo demora a convergir e nós temos uma solução para esse problema. Ou seja, dado que nós temos essa situação do algoritmo demorar para convergir, quando ocorre essa atualização e de pacotes poderem ficar em loop na rede, tá? Existe uma solução proposta na literatura para tentar resolver esse problema. É a solução que a gente, vocês podem ver aí ao lado, que é o quê? O nó C, como ele sabe que ele está usando o nó B para alcançar o A, quando ele informa ao nó B a sua distância até A, ele informa essa distância como sendo infinito. Então, quer dizer, com isso, o nó B, ele nunca irá usar o nó C para alcançar o destino A na rede. Então, é essa solução que a gente tem. Um determinado nó, quando ele sabe que ele usa um vizinho para alcançar um destino na rede, ele informa que a distância dele até aquele destino é infinita. Porque aí com isso ele garante que o vizinho nunca irá usá-lo para alcançar aquele destino na rede. Tá? Então essa solução ela é conhecida como a inversão envenenada, ou seja, existe aí uma inversão, né, no caso o nó C ele vai informar uma informação que não é verdadeira, que a distância até um destino é infinito, mas justamente para evitar aquela situação que nós vimos anteriormente, de pacotes ficarem em loop e do algoritmo demorar muito para convergir. Então vamos ver agora, aquele mesmo exemplo, né, dado que a gente agora tem essa proposta para resolver o problema, como é que ela funciona. Aí vocês vão poder ver como é que o algoritmo agora ele vai convergir rapidamente. Devido a essa nova informação que o nó C ele envia para o seu vizinho. Tá? Então vamos ver, inicialmente nós temos lá a tabela de roteamento, tanto do nó B quanto do nó C. Vocês podem notar que o custo de A até C, ele é infinito agora. Então o nó B, ele sabe que ele não pode usar o C para alcançar A. Por quê? Porque para o nó C, ele está usando o B na sua rota para A. Então, ele não vai informar nenhuma distância. O nó C, ele diz que a distância dele até o nó A, ela é infinita. Ele informa isso para B. Então, o nó B, nesse caso, ele não vai usar nunca essa rota via C. Porque o valor que ele tem, né, do vetor de distâncias que ele recebe de C, é infinito.
Então, com isso, repara, nós temos aqui na linha do tempo, né, o que ele vai escolher primeiro? Ele vai escolher, então, o caminho 4, né, porque ele sabe que a distância de B até A usando C é infinito. E o nó C continua escolhendo o caminho 5, que é o caminho usando o nó B. Repara que ainda não aconteceu a atualização do enlace. Então, vamos agora no instante T0. Ocorreu essa atualização. O enlace que tinha um custo de 4, agora tem um custo de 60. Aconteceu uma atualização, então o que vai acontecer? O que vai acontecer é que o nó A o nó B, ele vai reestimar o seu custo até A. Houve uma atualização no enlace. Então, o custo dele agora, vocês podem ver aí em vermelho, é 60. Então, o custo de B até A é 60. E ele só pode usar esse caminho, porque ele não tem outra informação. C disse que o custo dele até A é infinito. Então, ele não vai usar C para alcançar A. Então, ele vai usar o quê? Esse enlace direto, que o liga diretamente a A, cujo valor é 60. Então, dado que ocorreu uma mudança no seu vetor de distâncias, B vai enviar isso para o nó C. Vocês podem ver que ele está enviando essa informação no instante T1, uma atualização na sua tabela de roteamento. No momento que C recebe essa informação, ele vai atualizar o quê? O vetor de distâncias que ele recebeu justamente do nó B. Então, a distância dele, nó C, para alcançar o quê? O nó A usando o B, agora é 61. Vocês podem ver em vermelho aí. Aí, o que ele faz? Ele muda, ele não usa mais a rota. C não vai usar mais a rota via B para alcançar o nó A, ele vai usar o seu enlace direto, cujo custo é 50, que é bem menor. E como ele teve uma alteração no seu vetor de distâncias, ele vai enviar para o seu vizinho B. Então, ele envia em T2, no instante T2, essa informação. O novo custo, o menor custo que ele tem para alcançar A, o custo de C, é 50 através do seu enlace direto. No momento que B recebe essa informação, o que ele faz? Ele vai atualizar o vetor de distâncias que ele tem de C. Tá? Então, ele vai atualizar e ele agora nota que ele tem um custo menor para alcançar o nó A via o quê? Via o roteador C. Ele tem um custo aí que vocês estão vendo em vermelho de 51. Então, isso é menor do que o custo do enlace direto que o liga ao roteador A, que era 60. Então, ele atualizou o seu vetor também de distâncias. E, no instante T3, ele envia essa informação para o roteador C. Então, ele envia que o custo dele agora é menor para alcançar o A. Tá? E com isso, repara, se vocês podem olhar aí nessa última atualização, ele enviou o vetor de distâncias, mas como ele, nó B, ele está usando o que? O nó C para alcançar A, o que justamente o nó C recebe? Ele recebe infinito, porque o nó B, ele não vai informar a C que ele tem essa rota para A, porque essa rota passa pelo roteador C. Então, como ele está usando o roteador C para alcançar o destino A, se vocês olharem na tabela do nó C, vocês vão ver que o vetor de distâncias que C recebe de B com relação ao destino A está com infinito, o valor é infinito. Por quê? Porque o B não vai informar essa rota. Ele não tem sentido ele informar, porque a rota passa justamente pelo roteador C. Tá? Então, esta é a solução para o problema, que é chamada inversão envenenada, para o problema que a gente viu de contagem até o infinito e dos pacotes ficarem em loop quando a gente usa esse algoritmo de distance vector. Por fim, então, vamos ver agora uma comparação entre os algoritmos que nós estudamos, os dois algoritmos de roteamento que nós estudamos. O link state, que foi estudado na aula anterior, na aula 4, e o distance vector, que é o algoritmo que nós estudamos hoje. Vamos comparar eles dois e ver o que cada um apresenta, né, em termos de complexidade, por exemplo, do número de mensagens. Então, se nós observarmos no algoritmo link state, se nós considerarmos uma rede com N nós e com E enlaces, o número de mensagens que são enviadas na rede é da ordem de N vezes E. Então, esse é o número de mensagens enviadas na rede. E no distance vector, a troca de mensagens é somente entre vizinhos, mas ela depende da velocidade de convergência. Ou seja, as mensagens elas não são enviadas para todos os nós da rede. Quando ocorre uma atualização qualquer num custo de um enlace,
essa atualização, se ela causa alteração no vetor de distâncias de um nó, ele vai enviar essa informação somente para os seus vizinhos. Mas pode ser que essa informação, devido a essa mudança, o algoritmo demore para convergir, porque podem ser necessárias muitas trocas de informação, de tabelas, entre os vizinhos, entre um nó e os seus vizinhos. Tá? Então, justamente essa complexidade do número de mensagens, esse número de mensagem no distance vector, ele pode demorar ou não, depende da velocidade de convergência. Quanto à robustez, né? O que acontece quando um determinado nó ele funciona de forma incorreta? Então, no caso do link state, o nó ele pode informar o custo de um enlace incorreto. Então, se o nó está funcionando de forma incorreta, ou seja, o nó não está funcionando bem, ele pode informar um determinado custo de um enlace incorreto, porque ele não está medindo isso de forma correta. Tá? Como cada nó computa a sua própria tabela de roteamento, né, independente do outro, então o erro que vai se propagar é somente desse custo de um enlace. Então esse é o erro que pode se propagar na rede toda. Eu tenho um custo de um enlace que vale X e o nó está informando como Y. Então a tabela de roteamento que os nós calculam, elas vão estar corretas, exceto por essa informação de custo de um enlace que pode não estar correta, porque um determinado nó falhou e informou incorretamente essa informação. Já no distance vector, o nó ele pode informar o custo de um caminho erradamente. Por quê? Porque ele envia a tabela de roteamento para um vizinho. Então, se um nó está com um determinado problema e está calculando a sua tabela de roteamento de forma incorreta, ele pode informar, quando ele informar esse vetor de distâncias, que é justamente a sua tabela de roteamento, para o seu vizinho, ela pode estar completamente incorreta. Com isso, como os nós eles usam as tabelas dos vizinhos para calcular sua própria tabela, então ele pode também calcular sua própria tabela completamente errada, porque ele recebeu uma tabela de um vizinho errado, calculou a sua tabela baseada nessa informação, então vai estar também errada, e essa informação então ela vai se propagando na rede, tá, de um nó até outro. Tá? Então nós vimos aí as principais diferenças entre os dois algoritmos e podemos compará-los, quanto à complexidade do número de mensagens e quanto à robustez. Bom, então nós terminamos aqui a aula de hoje, a aula 5, tá? E na próxima aula nós abordaremos ainda, na aula 6, esse aspecto de roteamento na internet. Tá? Então, até logo, até a próxima aula.